Bom dia, tudo bem? Live da manhã. O tema de hoje é Tudo é um teste. Para quem não me conhece, está chegando agora, meu nome é Humberto Cristóvão. Eu ajudo empreendedores, principalmente prestadores de serviço na área da beleza, a trabalharem com eficiência. O que é eficiência? Mínimo de esforço para o máximo de resultado. Um motor de carro eficiente é um motor que consome pouco combustível e entrega muita potência. Isso é, resumidamente, trabalhar menos e lucrar mais. Afinal, quem está ocupado demais, trabalhando demais, não tem tempo de fazer dinheiro. E o tema de hoje é Tudo é um teste. Presta atenção. Tudo que você faz na vida, você tem que encarar como um teste. O atendimento que você está fazendo é um teste. O conteúdo que você está fazendo é um teste. A ordem que você está trazendo para o seu filho é um teste. Tudo é um teste. Se você encarar a vida dessa forma, você vai crescer absurdamente. Como assim tudo é um teste? Sim, tudo é um teste. O que é um teste? É algo que você faz, coloca em prática e tira uma análise. Faz, coloca em prática e tira uma análise. A partir dessa análise, você descobre se está bom, se está ruim, e você melhora. Simples assim. Então, por exemplo, uma pessoa que é bloqueada referente à necessidade de aprovação, ela vai travar na crítica da cliente. Ela vai travar numa crítica social. Uma pessoa que consegue ter tranquilidade de entender que tudo é um teste e ela não tem bloqueio de necessidade de aprovação, o que acontece? Ela faz as coisas. Se ela tomar crítica, se ela tomar porrada, se não tiver bom, tá tudo bem. Ela vai analisar o que tá bom, analisar o que tá ruim e melhorar. Se você consegue fazer isso, você melhora absurdamente a tua vida em todas as áreas. Todas as áreas da sua vida. Todas as áreas. Por exemplo, a técnica de anúncios que eu ensino para vocês no Agente Escalável. Ela é uma técnica que consiste em botar 2 anúncios para rodar. Você vai descobrir o que está melhor, o que está pior. O que está pior, você tira. O que está melhor, você mantém. Coloca outro para competir. E aí o que acontece? Você vai descobrindo o que é melhor. Você vai fazendo testes e testes e testes. Até que um dia você encontra um anúncio que está com custo por clique de 5 centavos, por exemplo. Cara, super acima da média. E aí o seu resultado explode. Cada atendimento que você faz com essas clientes, você vai perceber o que elas gostam que você fala, o que elas gostam que você faz, o que elas não gostam, você vai analisando. Sabe essas pessoas chatas que só sabem criticar? Elas acabam trazendo ouro para você também, porque elas criticam. Muitas vezes as críticas são muito infundadas, mas toda crítica tem um ponto. Então você começa a reparar. Aí o que acontece? Se você olha para esses pontos e você começa a trabalhar, melhorar, cara, imagina você dentro de um ano com essa cultura de tudo é um teste, no seu atendimento, nos seus anúncios, nos seus stores, no seu conteúdo. Você vai ficar muito boa. Muito, muito, muito boa. Porque você vai lapidando. Sabe uma coisa legal que é bom você implementar na sua empresa? Pesquisa de satisfação. Se você faz uma pesquisa de satisfação, sei lá, mensalmente, de 2 em 2 meses, bota lá um Google Forms e pede para sua secretária, ou se você trabalha sozinha, manda você mesmo no WhatsApp. Olha, preenche aqui algumas perguntas para mim aqui, tal. Aí você faz umas perguntas, vai ter gente que, nossa, vai ter um medo do caramba de fazer isso. Não vai conseguir suportar. Tá ligado a bloqueio, inclusive. Mas se você não tem problema com crítica, vai ser muito mais fácil. Se você tem, é legal você trabalhar isso em você. Porque a partir das críticas que você vai receber lá, mais do que os elogios, é onde você vai aprender mais. Você aprende muito mais com crítica, com porrada, do que com elogio. O elogio nem sempre é sincero. A crítica, por mais que ela seja infundada, ela é sincera no coração da pessoa. Então, de certa forma, você consegue aprender algo. Tá entendendo? E você vai melhorando, você vai lapidando. A partir daquela pesquisa de satisfação, você vai entender, pô, as pessoas não gostam daquela música, pô, as pessoas não gostam daquela ocasião, pô, as pessoas não gostam de tal coisa. E aí você faz o quê? Você simplesmente melhora. O ponto é você não levar pro pessoal. Você tá levando muita coisa pro pessoal. Não leva pro pessoal. Você precisa atingir um nível de inteligência emocional ao ponto de não ligar pro que as pessoas dizem. Não importa o que dizem de mim.
Não importa. Não importa. Eu comecei... Isso é treinável. Isso é muito treinável, gente. Muito treinável. Eu me importava demais. O que será que estão falando de mim? Por que você pensa assim de mim? O que você pensa de mim, cara, é o de menos. Eu tô preocupado com o teu resultado, tô preocupado com o meu resultado, tô preocupado com o resultado dos meus clientes. Se você não gosta de mim, paciência, é um problema teu, não é meu. É você que não gosta, isso é um trabalho teu. Estúdio K Progressivas, muito bom dia. Isso é um problema teu. Isso é um trabalho totalmente teu, se você vai gostar de mim ou não. A sua cliente, as pessoas ao seu redor, é um trabalho delas. Se elas vão gostar de você ou não, não é um trabalho seu. Então, quanto menos você se importar com o que os outros pensam de você, quanto mais você treinar para se tornar forte, não ligar para isso, mais você vai aprender. Você vai aprender com as críticas. As críticas vão ser pontos de aprendizagem, ponto de crescimento. E eu tô falando muito sério aqui. A melhor forma de ganhar inteligência de mercado é no campo de batalha, é fazendo, é errando. Você não tem que ter medo de errar. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês aqui, ó. Responde com sinceridade. Quem aqui tem medo de errar? Quem tem medo de errar? A gente tem que jogar pro lado dos bloqueios. O que é um bloqueio? Um bloqueio é muitas vezes uma coisa que aconteceu contigo no passado que faz com que você tome atitudes aqui no futuro. Então, por exemplo, vamos supor um clássico aqui, super clássico essa situação. Seu pai foi ausente, ou seu pai ele não foi muito provedor em casa, ou ele foi ausente, sei lá, aconteceu alguma coisa. A sua mãe teve que tomar as rédeas da situação, ela teve que virar mais cascadura, teve que trabalhar, teve menos tempo com você, e ela acabou sendo mais exigente para você não viver a vida que ela viveu. E ela foi muito exigente com você, muito exigente, ao mesmo tempo você não teve o colo de mãe, aquela aproximação, porque ela estava lá, ela estava sendo o homem da casa. E aí o que acontece? Você começa a criar um perfeccionismo, você começa a criar um medo de errar. E aí na sua vida isso reflete bastante. Você fica com medo de errar, você fica com medo, você fica abolindo o erro. Porque toda vez que você acertou, você recebeu um elogio. Toda vez que você tomou crítica, porrada, foi muito duro. Porque você não pode agir assim. E foi mais duro do que a média. O que acontece? Você fica travada sobre errar. Só que adivinha, quem tem medo de errar, não consegue acertar. Quem tem medo de errar, não consegue crescer. Para crescer, você precisa aceitar errar. Porque é errando que você vai descobrir. Tudo é um teste. Todos os erros você vai aprender. Deixa eu me aproximar um pouco aqui, que eu esqueci de pôr lente de contato. Eu não estou enxergando os comentários, acredita? Eu tenho 3,5 de miopia aqui e 2,5 aqui. É o suficiente para, nessa distância, eu não enxergar os comentários. Ficar só uns borradinhos. Você acha que o lugar interfere no nosso processo de crescimento? Demais, demais, demais. Primeiro, é o seguinte. Você precisa crescer independente do lugar, tá? Independente. Se você veio do interior, da favela, de um lugar que todo mundo te critica, não importa. Você precisa fazer alguma coisa. A minha esposa, ela começou a fazer sobrancelhas no quarto da casa dela. Enfim, não tava tudo às mil maravilhas. Ambiente também, pessoas dizendo que não vai dar certo, mandando ela fazer unha porque sobrancelha não dá dinheiro. E unha a pessoa faz toda semana e não sei o que. Casa também tinha alguns problemas. Ela enfrentou. Mas qual foi a primeira coisa que a gente fez quando a gente começou a ganhar um pouco de dinheiro? Sair de casa. Na verdade, a gente nem começou a ganhar um pouco de dinheiro. Inclusive, foi a nossa filha, ia nascer, a gente falou, não, vamos alugar uma casa. E problema, boleto pra pagar, água pegando na bunda, sabe? É o que faz você crescer. Você tem que pagar boleto, aí você sai correndo atrás. Então, é uma coisa que está em Gênesis número 12. Ler, lerá. Vai para ti. Em hebraico, ler, lerá. Deus fala para Abrão assim, Abrão, é o seguinte, eu vou te dar uma terra, só que você vai ter que sair de onde você tá, da casa dos seus parentes, e você vai ter que ir pro lugar onde eu tô te mandando. Saia da casa da sua parentela. A Bíblia fala para você honrar seus pais, mas ela não fala para você conviver com seus pais a vida inteira, ela fala para você caçar teu caminho. Um passarinho, ele chuta o filho do ninho. O natural é que seus filhos não fiquem com você, que eles vão lá trilhar o caminho deles. Não é para você desonrar, não é para você não amar seus pais, não é para você não ligar, não é para você não responder, é para você caçar o teu caminho. Então, o ambiente atrapalha bastante. Eu nasci em Itaquá,
Nasci no Santa Marcelina de Itaquá, hoje eu moro em Portugal. Significa que você tem que morar em Portugal? Não necessariamente. Significa que tem que mudar de país? Não necessariamente. Mas eu senti que meu caminho era esse. E eu saí, entendeu? Tem gente que tem medo de se deslocar, mas muitas vezes a sua bênção está num deslocamento. Só que quando eu falo isso, isso não é um pretexto para você não dar certo onde você tá. Como eu falei, primeiro a gente deu certo em Itaquá, depois a gente saiu. Entendeu? Deixa eu voltar aqui pro comentário, porque eu não consigo ler de longe. Eu não tenho medo de errar. Maravilha, Cris. Maravilha. E eu vejo você constantemente fazendo isso. Inclusive, parabéns pela nova foto de perfil, viu? Eu vejo você constantemente fazendo rápido. É por isso que seu resultado tá indo muito rápido também. Você faz. Eu acho que todo mundo tem medo de errar. Todo mundo tem um pouco mesmo, cara. Todo mundo tem um pouco. Mas quanto mais você conseguir se libertar disso, quanto mais você conseguir ser cara de pau pra isso, melhor. Eu vou te falar, eu tinha muito medo de errar. Hoje em dia eu não tenho tanto, não. Paciência, vambora. No começo da minha profissão eu tinha medo, hoje eu consigo manter. Perdão. Meu Deus, isso é a confirmação. Esses dias Deus tem falado tanto nesse ponto pra mim. Estou me sentindo estagnada na minha cidade. Não estou conseguindo crescer aqui. Estou dando certo aqui, mas vejo que não passo para o próximo nível. Então tem que ver se você tá dando certo. Se você conseguiu fazer o seu máximo. Às vezes é falta de habilidade de marketing. Às vezes o seu trabalho talvez não esteja encantando. Não sei, eu nunca cliquei no teu perfil, tá? Não tenho ideia se o seu trabalho é bom ou não é. Mas às vezes ele não tá encantando. Às vezes tem algum ponto de atendimento a cliente. Às vezes o seu marketing. Às vezes anúncios, enfim. Tem que olhar as habilidades. Quando a gente veio para Portugal, a gente tinha dado certo em Itaquá. A gente trazia gente do... Quem conhece a geografia de São Paulo, nós trazemos gente de Jabaquara, Tucuruvi, Pico do Jaraguá, Cotia. Cotia é extremo oeste, nós estávamos no extremo leste. Começou a vir gente da Venezuela. A Venezuela ainda não tinha fechado o comunismo brabo ainda. Vinha gente da Venezuela, da Bolívia, de Portugal, esposa de jogador de futebol, da Espanha. Tem um cara que virou até seleção brasileira de futsal, esposa dele. Quer dizer, deu muito certo em Itaquaquecetuba, cara. Itaquaquecetuba é periferia, zona mesmo de São Paulo. Deu muito certo. Eu ajudei muitos alunos a darem muito certo. Alguns estão vivendo muito bem lá, inclusive. Então tem que ver o contexto da coisa. A ideia é você dar certo onde você tá, para você poder provar dar certo em outro lugar. Quando a gente veio para Portugal, a gente veio com 300 nomes em lista de espera. Por quê? Porque a gente tinha um método. Então a gente começou a rodar anúncio para cá e começou a puxar nome em lista de espera. As pessoas vêm, chamam, vai anotando em lista de espera, vai trazendo, vai trazendo, vai trazendo. Quando a gente chegou com segurança. Então a recomendação que eu faço é você sair pronta. Mas se precisar sair, vai lá. Se o seu coração tá pedindo, vai lá. Gênesis número 12. Abre lá sua Bíblia em Gênesis número 12 e lê. Vai ter um ponto. Abraão, ele vai receber a terra. Ele precisa sair. E ele vai. E ele sai lá de Arã e ele vai para a terra de Canaã. Só que quando ele chega em Canaã, que é a terra de Israel atual, aparece assim, e houve fome na terra. Então Abraão teve que ir para o Egito. Quer dizer, ele ganhou a terra, mas ele não pôde ficar na terra. Ele teve que ir para o Egito. Quer dizer, ele não se apegou, mesmo na promessa. Não se apega. E não pensa que você vai receber uma promessa e vai ser bonito, vai ser lindo, vai ser maravilhoso. Teve fome na terra. O que é fome? Dificuldade. Então vai ter dificuldade, vai ter pedrada, vai ter desafio no caminho. Lembra o ponto aqui do fugir do erro, fugir do que vai dar errado? Então, a primeira coisa que aconteceu foi dar errado. O que Abraão tinha? Qual que era a riqueza de Abraão? Gado. E de repente ele chega num lugar que o gado dele pode morrer todinho, ele perder toda a riqueza dele. E aí? Ele pega e vai pro Egito. Chega lá no Egito, ele fica com medo, fala pra mulher dele falar que é a irmã dele. E muita gente julga, né? Mas espera aí, não fala que Deus falou com ele no Egito. Não fala que Deus falou com ele enquanto tava com a fome. Deus falou com ele uma vez, e se Deus não falou mais? E aí, ele tem que tomar decisões. Aquela foi a decisão dele. E se ele não tivesse tomado aquela decisão, será que teria acontecido outra coisa? Não sei. O ponto é, tem gente que julga, mas não fala lá que Deus estava o tempo inteiro no ouvidinho dele. Não estava. Ele fez o que tinha que ser feito.
E aí depois o Faraó descobriu que era a mulher dele, ficou bravo, mandou ela embora e ainda deu riqueza para ele. Quer dizer, ele voltou mais rico ainda e voltou lá para Betel, se eu não me engano, que já é Israel, terra de Canaã. Então, a gente tem que olhar para isso, não é tudo meio bonitinho, sabe? Quando Moisés sai do Egito, eles vão para onde? Pro deserto. Deserto, pancada, porrada. É aqui que a gente aprende. Vamos voltar pro início da live? Tudo é um teste. O deserto é um teste, cara. Pra aprender você virar guerreiro, virar forte, virar cascadura. Tudo é um teste. Deus tá botando um monte de teste na tua vida. Pra quê? Pra você aprender. Pra você tomar porrada. Pra você fazer o que tem que ser feito. Sabe por quê? Porque se ele deixa tudo bonitinho, tudo gostosinho, você não faz o que tem que ser feito. Você não faz. Então, não pode ser tão confortável. Senão você fica parado. Você não faz o que tem que ser feito, você foge da sua missão, você foge do teu propósito. Meu Deus, como você é rápido. Troquei a foto faz só 10 minutos. Sua visão é espetacular. Eu li seu comentário e vi aqui. Inclusive eu gostei bastante, ficou legal. É muito legal, eu acho muito bonito o jeito que você empreende com a sua mãe, sabia? Eu acho isso muito lindo, de verdade. E o que fez você mudar para outro país? Cara, quer saber o que fez eu mudar para outro país? Foi política. Foi política. Enfim, como eu sempre falo, às vezes eu vou falar de política aqui, sei lá, tem gente que é de outro espectro político que eu. Espero que você seja maduro o suficiente, tá? Seguinte, o Bolsonaro era presidente e o Lula tinha acabado de sair da cadeia. Descondenaram o Lula. Falei assim, mano, o Lula foi condenado. Tá tendo um movimento aqui, daqui 2 anos ele vai virar presidente. Eu não confiava no sistema, bararara, que não pode falar o nome, que não pode falar da caixinha mágica e tal. Isso aí já é uma merda, né? A gente vive uma ditadura e, enfim, você não pode falar, não pode questionar nada. Então, para não termos problemas, eu não vou questionar nada, mas você sabe do que eu tô falando. Falei, esse cara vai ganhar. Ele vai ganhar. Aí deu a pandemia, a porrada toda, não sei o quê. Eu fui assaltado na rua da minha casa. Na rua da minha casa. O assaltante chegou assim, ó, pegou a arma, apontou aqui, ó. Pá! Vai, vagabundo, me passa tudo. Vagabundo. O cara me chamou de vagabundo, né? Beleza. Aí, mano, eu fui assaltado na porta da minha casa. A criminalidade cada vez mais aumentando. O dia que esse cara ganhar vai ser pior e eu sei o que vai acontecer. Porque eu estudo muito sobre isso, sabe? Teve uma vez que o padre Júlio Lancelotti, ele deu uma entrevista falando assim, eu conversei com meu amigo Lula e ele falou assim que no próximo governo dele ele ia ser extremamente radical. E para quem sabe o que é um socialismo, um pensamento comunista extremamente radical, é basicamente você se alinhar ao bolivarianismo, que é o Foro de São Paulo, etc. Eu nunca costumo falar muito aberto sobre isso, muito forte, né? Muito, como é que se fala? Muito no ponto, muito técnico nisso. Mas basicamente eles são aliados, esses caras todos, né? Eles querem um governo só na América do Sul, enfim. Falei, esse cara ele vai implementar isso no Brasil. E vai ser assim. Vai botar taxa pra caramba, não sei o que, não sei o que lá. Você quer saber? Eu não quero isso não, eu vou sair. Eu vou sair e vou lutar por fora. E foi isso que eu fiz, entendeu? Foi uma visão de futuro. A questão de educação, principalmente dos meus filhos, pesou bastante. Eu resolvi sair. Isso faz 3 anos. Foi antes do Lula entrar. E diga-se de passagem, tudo que eu falei que ia acontecer, aconteceu. Mas enfim, não tô aqui pra pregar política. Quem é de esquerda também é bem-vindo aqui, tá? Mas esse é o meu ponto. Isso é democracia. Forte, amo essa passagem. Jesus é forte, verdade. Estava precisando dessa palavra. Verdade. Eu também fiquei indignada com isso também. A política no Brasil é vergonhosa. Infelizmente é. Mas a gente tem que focar naquilo que a gente tem controle, não é? E o que a gente tem controle é mudar a nossa vida. Então, mesmo com pandemia, quando eu comecei a dar certo na vida, estourou a pandemia, sabe? Foi um momento assim muito difícil, tá? Era o governo Bolsonaro, mas o dólar tava disparado, tava tudo contra. Tudo contra. Mas foi um momento que eu comecei a dar certo na vida. Bem, e eu ganhei muita coisa nessa época. Então assim, por mais que existam crises, por mais que existam governos lutando contra você, sempre vai ter a tua parte. Sempre vai ter a tua parte de trabalhar em cima dos seus bloqueios emocionais. Eu dei o exemplo agora do medo. Às vezes esse medo é muita cobrança lá na infância. O que você tem que fazer? Você tem que ressignificar essa parada. Muitas vezes você não perdoou tua mãe lá atrás.
Às vezes você não perdoa teu pai, você fica julgando teu pai o tempo inteiro. Teu pai era frouxo, teu pai não sei o que, teu pai abandonou. E aí você fica revivendo a mesma coisa. Até o momento que você pegar e ressignificar. O que que é dar um significado novo? É você olhar para aquilo que você viveu e dar um propósito novo. Você dar um significado novo. Você libera o perdão para tirar a pessoa aqui, ó, que está sentada nas suas costas. Libera o perdão para você parar de pensar, tirar esse rancorzinho do teu coração. Dar um significado novo é como se você conectasse um fio dentro de você, sabe? E as coisas começam a fluir melhor. Aí vem a intencionalidade de você, além de fazer isso, você propositalmente buscar errar. Buscar errar, porque é errando que aprende. É buscar enfrentar, buscar fazer o que tem que ser feito. Entendeu? Até o ponto de você não se importar absolutamente nada com o que os outros dizem. Isso é possível? Claro que é. Muito possível. Eu não diria que eu estou 100% nisso, mas, sei lá, bota aí uns 95%. Não importa, não. Vamos embora, vamos fazer e estamos certo. Tá tudo bem. Eu comecei também na pandemia. Tive que fechar minha loja e procurar outro rumo. Foi aí que entrei na área da beleza e foi a melhor decisão. Então, toda crise serve para o dinheiro trocar de mãos. Sabe? Quem estuda mercado financeiro vai ver que muitas crises são fabricadas de propósito. Por quê? Porque quando existe uma crise, todo o mercado imobiliário, todo o mercado de ações, todo o mercado, ele fica em promoção. Imagina que você tem muito dinheiro. Presta atenção, se você entender isso aqui, você vai entender por que existe tanta crise, uma crise atrás do outra. Porque os bilionários, porque os governos, porque os investidores, é super do interesse deles que aconteça a crise. Quando acontece uma crise, mercados despencam. Quem tem grana no bolso faz o quê? Compra. Imagina que você está comprando ações, sei lá, você está comprando ações da Petrobras. Quanto que tá a ação da Petrobras? Não sei nem isso na Petrobras. Mas vamos supor que tá R$ 30 uma ação da Petrobras. Bate uma crise forte lá do petróleo e tal, a ação cai para R$ 20. Quem tem as ações vai ficar, meu Deus, perdi, não sei o quê. Não. O cara que é rico, ele não tá nem aí que diminuiu. Sabe o que ele vai fazer? Ele vai comprar. Vai comprar. Porque daqui a pouco essa ação sobe para 30 de novo. Ele comprou na promoção. Você tá entendendo? É aqui que se faz dinheiro. É aqui que compra imóvel em leilão. Você sabia que o Brasil, ele cresceu o mercado de leilões 300 e poucos por cento? Não sei se é 250 ou 350%. Cara, muito. Sabe por que cresceu tanto o mercado de leilões? Porque as pessoas não estão dando conta de pagar a própria casa. Então vence uma prestação, 2, 3, 4, 5, a caixa vai lá e entra, toma a casa do cara e bota no leilão. Aí a pessoa que vai comprar no leilão compra com 50% de desconto, 60% de desconto. Quem tem grana se beneficia com a crise pra caramba. Muito. Muito, 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 muito. A taxa de juros sobe. A nossa taxa de juros no Brasil tá 15%, cara. Tá absurda. Significa o quê? Que se você deixar o dinheiro parado lá no CDB, ele vai aumentar 15%. Para quem não tem noção do que é isso, a taxa de juros na Europa é 5%, cara. Muitas vezes 3%. Isso faz o seu cartão de crédito ficar mais caro. Isso faz um empréstimo ficar mais caro. Faz tudo ficar mais caro. Só que quem está investindo no governo, quem está emprestando dinheiro para o governo através de títulos do tesouro ou alguma coisa, está ganhando muita grana. Entendeu? Então, crises são fabricadas a quem tem interesse. Mercados mudam por causa de crises. Então, você não tem que ficar fugindo de crise. Você tem que aprender a aproveitar também as oportunidades. Foi o que você falou. Bateu a pandemia, eu entrei para a área da beleza, foi a melhor decisão. Uma crise impulsionou um crescimento na tua vida. Toda crise vai impulsionar um crescimento. Basta você ter uma mentalidade de crescimento. Toda crise vai te impulsionar para o teu propósito. Todo não que você tomar, todo tapa que você tomar, toda porta fechada vai causar alguma indignação, vai causar alguma coisa, vai causar resistência ou muitas vezes vai causar sabedoria. E a partir dessa sabedoria você vai crescer. Entende? Toda crise traz crescimento. Agora depende do olhar que você olha para a crise. Vai ter o olhar vitimista. Qual que é o olhar vitimista? Ah, meu Deus, deu tudo errado. Ela vai lá e chora, fica triste, reclama, 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 reclama. É com razão? Sim, é com razão. Deu problema, ela perdeu tudo. Mas, se ela não tem essa mentalidade vitimista, ela tem uma mentalidade de, bom, tá no meu controle? Não tá, então vamos embora. Ela conquista tudo e mais ainda.
Uma pessoa que já quebrou a sua empresa, ela tem muito mais sabedoria, ela tem muito mais conhecimento, ela tem muito mais força do que uma pessoa que nunca empreendeu. Agora, sabe o que me entristece de verdade? Tem uma coisa que me entristece até hoje bastante. É quando eu converso com um aluno, igual eu conversei com uma aluna ontem. Ela falou assim: ah, eu vou desistir. Cara, não desiste, mano. Não desiste. É só quem desiste que não consegue. Eu falei umas coisas pra ela, espero que ela não desista. Porque se você não desiste, cara, um ano passa do mesmo jeito. Um ano passa do mesmo jeito. Se você estiver trabalhando em crescer a cada dia, de verdade mesmo, daqui a um ano você vai ser uma pessoa melhor. Sabe o que mais reflete isso? Academia. Se você for pra academia um ano, regrada, teu corpo muda, tua saúde muda, você desinflama, você desincha, você fica mais bonita. Uma pessoa que tá mais bonita vende mais. Uma pessoa que tá mais bonita tem mais confiança, tem menos chance de ter depressão, tem menos chance de um monte de doenças. Não só por ser bonita, a beleza por si só já traz isso, a autoestima já traz isso, mas também toda a questão que acontece dentro do teu corpo. Agora, para pensar, um ano passa do mesmo jeito. Se você estiver treinando um ano, você não vai ter resultado? É impossível você não ter resultado. Ao menos que você tenha uma doença crônica aí, alguma coisa, aí outros 500. Mas isso aí é 5% da população. A maior parte da população, se você fechar a boca e você fizer exercício, você vai emagrecer, você vai ficar bem de corpo. Agora, o ponto aqui é o seguinte. No empreendedorismo é a mesma coisa? Exatamente a mesma coisa. Você vai crescer. Só que o que acontece é que você começa forte, depois para. Começa forte, depois vai empurrando com a barriga. Começa forte, empurra com a barriga. A Smart Fit, ela vende mais matrículas do que ela consegue atender. Vocês sabiam disso? Ela ganha dinheiro assim. Ela vende mais do que ela pode atender. Ela dá graças a Deus quando um aluno não aparece. Por quê? Porque a academia fica menos cheia. E quando ela está menos cheia, ela vende mais. E se vier todo mundo, ela não consegue atender. Mas ela sabe que isso vai acontecer. Ela sabe que as pessoas são fogo de palha. Fogo de palha é um fogo que consome muito e depois acaba. Então é o famoso projeto verão. Agora eu vou falar aqui, eu conheço muito empreendedores, muitas empreendedoras, na verdade. Mas em homem é a mesma coisa. É muito fogo de palha. Começa, para, começa, para. Por que não dá certo na vida? Porque começa e para. Tem gente que desistiu em vida. Tem gente que desistiu, não fechou a empresa, mas já desistiu faz muito tempo. Tá empurrando com a barriga há muito tempo. Ela tá lá, ela pega a sua chapinha lá para fazer cabelo e pá, não sei o quê, mas ela tá fazendo mecanicamente. Ela não tá mais pensando em fazer melhor. Ela não tá mais pensando em fazer mais dinheiro. Ela não tá mais pensando em ser melhor na tua área. Ela não tá mais, ela já desistiu faz tempo. Então esse é o ponto. Esse é o ponto, tá bom? Eu vou ter que finalizar porque meus filhos já estão na doideira aqui, eu tô sozinho. Eu tô com meus 2 filhos aqui, meu bebezinho já tá começando a ficar doidinho. Constância sempre, é isso aí, Thaís, é isso aí. Mas ó, pra quem é nova aqui, eu tenho uma oportunidade assim de ouro pra você. Vai lá no meu direct, fala assim que você tava na live que é só um teste, que eu vou te dar uma oportunidade, cara, que pode mudar a tua vida, de verdade. Você quer ser treinada por mim por 30 dias sem custo? Treinada de verdade, não é balela não, é um treinamento bom, ao vivo. Você vai lá e vai falar que estava nessa live. Vai lá no meu direct e fala, ó, tava na live, eu quero essa oportunidade. Eu vou te dar um primeiro passo que pode mudar a tua vida, tá bom? Todas essas lives são salvas no perfil, vou dar um aviso aqui. Eu estou apagando lives do perfil, tá? Então vai ficar 2, 3 dias de live e eu vou apagando. Só que no Spotify tem todas as lives. O Spotify tá no link da minha bio do Instagram, tá bom? Você quer ver lives passadas, vai no Spotify. No perfil vai ter 2, 3 lives só, beleza? Super indico, pessoal, mudou a minha vida, é verdade. A Thaís é minha mentorada. Cara, mudou bastante. Quanto que você faturava, Thaís? Quanto você faturava? Quanto você tá faturando hoje? Liliane também mudou bastante. Quanto que você faturava? Conta aí. Conta aí que a gente vai fazer uma oração agora. Quem mais é minha aluna, conta aí os faturamentos. Vamos lá. Para tudo que você está fazendo. Para tudo. Eu quero que você se concentre e respire fundo 3 vezes pensando no agora. Pensa só na sua respiração. Vamos se conectar juntos aqui. Vamos lá.
Fonte das bênçãos és tu, eterno nosso Deus, Rei do Universo, que nos deu esse dia maravilhoso. A ti toda honra, toda glória, todo louvor. Te agradecemos imensamente pela nossa união, por mais esse tijolinho nessa grande edificação que estamos construindo juntos. Estamos desde novembro do ano passado, fazendo live todo santo dia, muita gente acompanhando, muita gente chegando agora. Que o Senhor abençoe cada vez mais esse projeto e abençoe mais o coração dessas pessoas. Desperte luz, desperte força, vontade de vencer maior do que o medo de perder. Que cada um aqui venha ter coragem, pois são pessoas assim que o Senhor está buscando, pessoas de coragem, pessoas lutadoras, pessoas guerreiras, pessoas que enfrentam. Porque o nosso propósito é abençoar pessoas. Nosso trabalho é um pretexto. Mas para isso a gente precisa de coragem. A gente precisa de coragem para vencer, para crescer, para desenvolver, para chegar em novos patamares. A mensagem de hoje é essa: coragem. Coragem para testar, coragem para inovar, coragem para vencer. Respira fundo. Estica seus braços, se espreguiça, puxa essa energia de dentro de você. Fala assim, ó, 2025 é o ano da virada. Sim, 2025 mesmo. 2025. A gente tá no fim do ano, mas tem coisa muito boa para acontecer ainda. Conta comigo e vamos para cima. 2.500 chegou a 14.000. Uau, muito bom. Muito bom. A Cris também subiu o faturamento, enfim. Quem quiser ver os nossos resultados, tá lá no destaque, resultados do meu perfil. Vai dar câimbra no dedo de tanto passar. Lá só tem a galera que fatura mais de 10 mil reais por mês ou 2 mil euros. Tem gente que até bem mais do que isso, inclusive. Tá bom? E é isso, gente. Um abraço, fica com Deus. Amanhã a gente tem live aqui de novo. Conta comigo. Manda lá o direct, fala que você tava na live, só um teste, que eu vou te dar uma oportunidade, ó, para mudar a tua vida. Sem custo. Tá bom? Tamo junto. É nóis. Tchau, tchau.